Olá, servidor. Meu nome é Lincoln, trabalho no CETIC aqui no FPA e vou apresentar para vocês o módulo que trata sobre a mesa virtual, que é uma ferramenta importante na implantação do processo eletrônico da UFPA. A mesa virtual é uma ferramenta elaborada para uma melhor gestão dos processos eletrônicos de tramitação exclusivamente digital. As operações cotidianas, antes realizadas em processos físicos, passarão a ser realizadas eletronicamente na mesa virtual, criando uma nova dinâmica aos processos administrativos da universidade, trazendo mais agilidade, economia de recursos e transparência nas ações. Bem, pessoal, depois que você der o login no CIPAC e vai para o modo protocolo, né? A gente vai trabalhar no modo protocolo, tá? Aí você vai ter aqui o seu usuário e a unidade onde você vai estar lotado. Se você quiser mudar de unidade para uma outra unidade de exercício, você vem aqui nessa opção, modificar a unidade do usuário. E aqui vai aparecer as outras unidades que você tem acesso ao sistema, tá? Depois de você escolher a unidade correta para você trabalhar, como é que acessa a mesa digital? A mesa virtual, tá? Bem aqui em cima, aqui no topo do sistema, tem aqui mesa virtual, esse ícone aqui, mesa virtual. Aí você seleciona ele, tá? Aí você já vai cair na página inicial da mesa virtual, tá? A outra maneira de você acessar a mesa virtual é através aqui desse outro ícone, aqui também lá em cima, chamado módulos. Quando você seleciona módulos, aparece a opção protocolo, você seleciona protocolo e vai aparecer também aqui mesa virtual e o menu. O menu é o modo tradicional de você acessar o CIPAC protocolo, tá? E a mesa virtual é o novo modo de acessar para os sistemas exclusivamente eletrônicos, tá? E aqui você tem acesso à mesa virtual. Bem, aqui nós estamos na tela inicial da mesa virtual, tá? E aqui a gente vai ver algumas opções que existem aqui na mesa virtual, os filtros, né? Você vê, por exemplo, aqui tem um filtro chamado processos pendentes de recebimento na unidade que você está logado, no caso, tá? Esse filtro, se você selecionar aqui essa opção, você vai ver vários tipos de filtros que você pode colocar nessa opção, tá? Processos pendentes de recebimento na unidade, processos abertos na unidade, processos na unidade, processo de trâmite externo, várias opções aqui. Além dos processos, também você pode ver os documentos avulsos, tá? Então a gente tem esses processos aqui nesse filtro. Os vários tipos de processos que eu posso ter acesso aqui, tá? Por exemplo, processos abertos na unidade. Eles vão mostrar todos os processos que foram abertos na minha unidade, né? Nesse caso aqui, por exemplo, apareceu uma mensagem, não foram encontrados nenhum resultado para a busca. Por quê? Bem aqui, você vê que já tem uma marca dizendo filtros eletrônicos. No caso, são todos os processos que foram tramitados de forma eletrônica, né? Se a gente tirar essa opção aqui, eu vou limpar esse filtro, né? Então ele vai aparecer todos os processos aqui que foram abertos na minha unidade especificamente, tá certo? Vamos voltar aqui para a tela principal. Tá? Esse exemplo aqui, processo pendente de recebimento da unidade, ele mostra os processos que não foram recebidos ainda na minha unidade, né? Como é que a gente identifica que é um processo eletrônico? Tem um íconezinho aqui, um desenho chamado processo eletrônico. Então, esse processo, especificamente, ele é um processo que foi criado de forma totalmente eletrônica, né? Então, ele não tramita mais fisicamente dentro da universidade, só de forma digital, né?
Além desse filtro aqui, eu tenho outro ícone aqui chamado filtros, onde eu posso, selecionando ele, eu posso criar outros filtros. Esses filtros aqui vocês já conhecem do protocolo normal no protocolo normal da UFPA, tá? Do CIPAC protocolo. Mas eu posso colocar outros filtros, que é o quê? O que são os filtros? São condições para você buscar o processo, né? Você nota que aqui processo eletrônico já está marcado, por isso que aparece aqui em filtros um quadradozinho chamado eletrônico, porque é um filtro que eu criei aqui. Eu posso, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um outro filtro. Natureza, restrito, né? Aqui eu estou dizendo que eu quero que seja apresentado só os processos que são restritos enquanto ao acesso a eles, tá? Eu vou desmarcar esse eletrônico e vou filtrar, na opção filtrar. No caso, ele não foi encontrado nenhum tipo de processo com essa opção restrito, tá? Aqui então eu vou criar outro processo, que é processo eletrônico, sim ou não, vou dizer não. Não quero os processos que são eletrônicos. Eu quero que sejam todos os processos listados. Aí eu vou na opção filtrar. Então aqui vai aparecer todos os processos que não são eletrônicos, tá? E cuja natureza são ostensivos. O que significa ostensivo? Que são públicos, né? Qualquer pessoa pode acessar. Então aqui eu tenho uma relação de todos os processos dentro do filtro que eu criei, tá? Então nos filtros eu posso escolher todas essas opções aqui, né? Para mim selecionar os processos de acordo com o meu interesse, né? Se eu quiser retirar os filtros que eu coloquei, só aqui, por exemplo, nas opções aqui embaixo, filtros, eu fecho essa opção de natureza, por exemplo. Aí aqui vai aparecer todos os processos eletrônicos, não eletrônicos, né? Então, o filtro eu posso ter todas as opções que eu quiser, tá? Aqui eu posso também, é um outro tipo de filtro, que é o que eu já tinha mostrado para vocês, processos pendentes de recebimento. Se eu colocar, por exemplo, processos em trâmite criados pela unidade, vai aparecer todos os processos que foram criados na unidade. Bem, aqui nós temos a listagem de todos os processos, de acordo com os filtros que a gente criou, tá? A primeira coisa que a gente pode ver aqui na mesa virtual é que eu posso ter informação sobre o processo selecionando ele, colocando o mouse em cima dele. Então, vai aparecer uma janela separada com os dados gerais do processo, né? Onde tem o número do processo, a origem do processo, a data de atuação, os assuntos, tá? A natureza do processo, a unidade de origem, né? Então, toda vez que eu vou com o mouse e seleciono em cima do processo, do número do processo, vai aparecer essa tela, tá? Aqui nessa listagem a gente pode ver, tem uma coluna que é de seleção, que é um combo box que a gente chama, onde eu posso apertar aqui. Com isso eu digo que essa linha aqui está selecionada, tá? Eu tenho uma coluna que é o número do processo e o tipo de processo. Eu tenho uma coluna que vai identificar qual foi a unidade que foi enviado. Eu tenho uma coluna que vai identificar a data do envio, a natureza e a situação dele, né?
A situação dele pode identificar se ele está ativo, se ele foi cancelado, né? Bem, aqui eu tenho também, aqui em cima eu tenho mostrar 25 processos. O que significa isso? Isso significa a quantidade de processos que eu tenho na minha listagem, né? Eu posso diminuir essa quantidade ou posso aumentar ela. Posso aumentar ela para 50. Significa o quê? Que na minha tela inicial eu vou apresentar 50 processos. Tá? Então aqui a gente pode ver que eu tenho 50 processos aqui. Eu posso, vamos diminuir para 25 também. Tá? Se eu for aqui no final, na última linha vai aparecer o quê? O que a gente chama de navegação dentro dessa listagem, onde eu vou ter os primeiros 25, os segundos 25 e assim vai sucessivamente. Eu posso ir para a próxima listagem. Tá? Eu posso para a última. E posso para a primeira também. Então, com isso, eu posso navegar nas listagens dos meus processos. Tá? Aqui na linha do processo, uma linha, por exemplo, que identifica um processo, eu tenho no final dela um outro ícone que abre um menu de opções para mim. Selecionando esse ícone, em relação àquele processo, eu posso ter todas essas opções de processo detalhado, eu posso gerar um PDF com aquele processo, eu posso visualizar anotações, ciência do processo, registrar recebimento e devolver processo. Ora, como a gente viu aqui, esse filtro que a gente criou aqui para fazer essa listagem dessa mesa virtual, ele é processos pendentes de recebimento na unidade. Então, quando eu seleciono um processo aqui, eu já posso vir nesse menu e dizer, olha, registrar o recebimento desse processo. Ou então, devolver esse processo. Tá? Então, eu tenho todas essas opções aqui. Quando eu seleciono um ou mais processos, eu também posso fazer essa mesma opção, que vai ser, no caso, ele vai fazer essa ação em relação a todos esses processos que eu selecionei. Né? Aqui eu disse selecionar. Além dessas opções aqui iniciais, eu tenho também aqui a quantidade de itens selecionados, né? À medida que eu vou selecionando, vai apresentando quantos itens eu tenho selecionado. Tá? Eu tenho também aqui uma opção que é atualizar, né? Ele vai dar vai recarregar essa listagem de processo, solicitar ciência de processo e declarar ciência de processo. Isso aqui vai ser um assunto que a gente vai ver em outra videoaula com mais detalhes. Né? Aqui eu posso receber os processos selecionados, né? Eu posso marcar aqui vários processos e aqui nessa opção aqui receber processos selecionados. Tá? Então, quando você seleciona um processo para ver mais detalhes sobre ele, né? Aí, por exemplo, na opção documentos, você vai ter aqui todos os documentos que estão anexados àquele processo eletrônico, né? Aí você, por exemplo, tem um aqui que diz que há pendente de assinatura, né? Então ele não está disponível para visualização enquanto não for assinado, né?
E esse daqui já estão disponíveis para visualização. Eu selecionando ele, aí eu tenho acesso ao documento digital, né? Que é a maneira como vai ser tramitado todos os processos a partir da implantação do processo eletrônico, processo administrativo eletrônico aqui na UFPA, tá certo? Então eu vou estar digitalizando o documento e não preciso mais tramitar esse documento de forma física, ele vai ser tramitado de forma totalmente eletrônica, tá? Bem, nós temos aqui o menu da mesa virtual, né? Esse menu aqui horizontal, né? Onde nós temos a opção aqui dos processos em abrir processo, cadastrar processo antigo, atuar processo, cancelamento, toda a gama de opções que você pode fazer em relação ao processo, tá? A outra opção do menu é documentos, onde você pode cadastrar documento, alterar, pode criar modelos de documento, fazer a movimentação do documento. Existem os despachos, né? Agora os despachos vão ser totalmente eletrônicos, onde você vai fazer dentro do próprio processo, tá? Os memorandos, que na realidade agora vão ser ofícios, né? Onde você pode cadastrar o ofício, pode enviar e alterar os ofícios, autenticar os ofícios, fazer a movimentação, consultar, tá? Você tem arquivos, a sua própria unidade vai poder arquivar o processo, desarquivar o processo, né? Fazer empréstimo do processo, transferência do processo. Você pode também, no documento, arquivar o documento, desarquivar o documento, né? A parte administrativa, você tem a opção também na parte administrativa, com classificação do CORNAC, cadastro de órgãos externos, situação de ocorrência, grau de sigilo dos processos, né? Tem a parte de procuradoria, onde só o pessoal autorizado da procuradoria vai ter acesso. Tem as consultas, onde você pode acompanhar todo o trâmite do processo, os despachos pendentes de autenticação, né? E os relatórios, né? Que você tem todos esse tipo de relatório que você vai poder utilizar a partir da mesa virtual. Bem, quando você usa o filtro processo na unidade, ele significa que você vai pegar todos os processos que estão na sua unidade, né? Nessa opção, eu posso criar pastas e gavetas, onde eu posso organizar os processos na minha unidade, né? Criar um critério de organização similar a como se eu tivesse num processo físico, né? Aí eu posso criar uma pasta, posso criar uma gaveta, por exemplo, né? Eu dou um nome para a gaveta. O nome da pasta inicial. E crio uma gaveta. À medida que eu crio essa pasta e essa gaveta, ó, eu seleciono aqui em cima atas da reunião, que foi a gaveta que eu criei. E aqui tem a pasta que eu criei dentro dessa gaveta, que eu chamei atas de reunião. Tá. Nesse caso, ela não existe nenhum processo aqui, mas eu posso guardar os processos aqui nessa pasta dentro dessa gaveta, né? Então, por exemplo, eu vou voltar aqui, no caso, para ver todos, né? Independente de pasta e gaveta. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo todos os processos dentro do filtro processos na unidade, né? Aí eu vou selecionar alguns processos.
Aí eu vou mover esses processos selecionados. Aí eu seleciono os processos aqui, né? E vou aqui nessa opção de menus aqui, chamado mover processos selecionados. Essa opção vai me dar a gaveta que eu criei, atas de reunião. E qual é a pasta que eu quero? 2019. Eu selecionando mover processos. Então, esses processos aqui, vocês vão notar que eles ganham aqui um destaque, dizendo que eles estão na gaveta atas de reunião, na pasta 2019. Né? Se eu for aqui no lado, eu vou ver essa opção aqui, todos, ou então ata da reunião. Aqui tem a pasta que eu criei dentro dessa gaveta, atas da reunião 2019. Né? Aí vai aparecer os processos que eu movi para essa pasta dentro dessa gaveta. Né? Então, essa opção, dentro do filtro processos na unidade, todos os processos na sua unidade, você vai poder fazer essa organização, criando pastas e gavetas. Né? Para ficar depois você poder arquivar dentro dessa organização. Bem, os processos que têm acesso público, eles podem ser acessados via o portal público. Né? Então, com o portal público, qualquer pessoa, dentro ou fora da universidade, vai poder ter acesso a esses processos que não tem nenhum tipo de restrição ao acesso. Tá? Então, vamos lá, como é que a gente faz esse acesso. Bem, você acessando aqui o portal público, aí você tem aqui um menu com as opções, né, do que pode ser acessado de forma pública dentro dos sistemas da UFPA. Né? Então você tem as atas vigentes, né? Você seleciona consulta as atas, solicitações de registro de preços, né? Você tem consultas de processo, consultas de documento, materiais, unidades, né? Contratos, diárias, telefone, boletim de serviço, autenticação de documentos e certidões. Né? Vamos dar um exemplo de um processo de consulta. Aqui você pode colocar o número do processo, se você tem, ou o nome da pessoa interessada, ou uma matrícula, um CPF e um CNPJ. Né? Eu vou colocar aqui, no caso, o meu um CNPJ. Aí você coloca aqui o CPF da pessoa, o CNPJ, no caso de uma empresa, né? E vai aqui consultar processo. Aí, no caso, ele não achou nenhum processo. Vamos aqui para o nome. Tá? Então, eu coloquei um nome e aqui foi todos os processos que esse nome tem alguma relação. É mostrada na tela, tá? Onde você pode ter detalhes aqui nesse ícone que é uma lupa, onde você pode visualizar o processo, a origem do processo, data de atuação, o nome da pessoa, né? As unidades que participaram da movimentação desse processo. E você pode também visualizar esse processo na mesa virtual, onde você, selecionando lá, aí você volta para aquela tela da mesa virtual, onde você tem os dados gerais de processos, documentos que estão em processo, os trâmites dele, os processos aleatórios, tá? O histórico dele. Tudo isso pode ser feito pelo portal público, que é um portal que qualquer pessoa pode acessar, independente de ser funcionário ou não da universidade, ser aluno ou não, tá? Que é um acesso geral ao público em geral.
tá? Dentro de uma política de transparência de dados que o FPA adota. Tá? Neste primeiro módulo, tivemos uma visão geral sobre a utilização da mesa virtual. Nas próximas videoaulas, entraremos em detalhe na utilização do sistema CIPAC Protocolo a partir da mesa virtual. Obrigado pela participação e até logo.